O meu nome é Ivanildo de Jesus Moreira Souza, eu sou diretor da agência Seg News, uma empresa focada e dirigida ao mercado de seguros, com projetos na internet, com o site agenciasegnews.com.br e também o setanews.com.br, que é voltado mais para o treinamento e divulgação de cursos da agência Seg News. Bom, sou formado em jornalismo pela Fundação Casper Libero, turma de 88. Sou casado com Miriam da Rocha Sabino Moreira de Souza e pai de 2 filhos, né? O Igor Sabino Moreira de Souza, que faz publicidade, já trabalha na Seg News, e Vitória Maria Sabino Moreira de Souza, que é uma menina de 15 anos. São as 2 maiores conquistas da minha vida, que vieram através do amor que eu tenho pela minha esposa, minha companheira de 27 anos. Eu entrei no mercado em 87. Eu estava no corredor da Casper Libero, estava no 3º ano de jornalismo ainda, né? E eu vi uma divulgação de vaga na agência, na Tecnic Press Editora, que era de propriedade do Fernando Silveira, que foi um dos fundadores da academia também. Aliás, ele foi o fundador da academia, né? Então, eu fiz um teste nesse ano, em 87, e fui aprovado para compor o quadro de redatores da revista. E comecei a fazer pautas para o mercado. No começo eu me assustei bastante porque a linguagem é totalmente diferente do mundo que eu sempre convivi. Não era um consumidor de seguros ainda, né? Não tinha uma familiaridade com os termos técnicos de seguro. Mas eu gostei muito pela amplitude que tinha seguro. Eu sabia só o que tinha seguro de automóvel, seguro de vida. E a minha primeira pauta foi sobre danos elétricos dentro do seguro incêndio. Eu não sabia nem o que era seguro e ver uma pauta dessas, eu falei, e agora, o que eu vou fazer? Resumindo, eu procurei ler bastante publicações que havia no mercado. Uma delas era o Jornal dos Corretores de Seguros, né? E o Jornal da PTS. Eram 2 jornais que tinham bastante representatividade na época. E aí eu tive um contato com uma pessoa que me ensinou um pouco o que era seguro incêndio, que é o Miguelzinho, o Miguel Roberto Soares, com corretor de seguros, que foi o meu primeiro professor nessa área. A revista era a revista Seguros e Riscos, né? Onde eu trabalhei durante 4 anos. Fui redator, depois editor assistente e tive bastante contato com o mercado, conheci as entidades que compõem o mercado hoje, o Sindiceg, a FENASEG, que era a FENASEG na época, né, Federação, só tinha a Federação Nacional de Seguros, né, e também o CVG, na época muito atuante até hoje, a PTS também, a Sociedade Brasileira de Licenças de Seguros, a FUNESEG, e comecei a ter bastante, vamos dizer assim, parcerias também, trazendo eles também para a revista Seguros e Riscos. Ela era muito técnica na época. Eu sugeri ao editor, que era o Mário Sérgio, e ao Fernando, fazer matérias com empresas, com entidades, não só artigos. Eu acho que uma revista ela tem que tem que ser mais diversificada. Você tem que mostrar um pouco mais de opiniões e empresas também que compõem o setor. Não apenas as entidades e, vamos dizer assim, os teóricos escrevendo. Eu acho que tinha que ter um perfil um pouco mais empresarial a revista. E nós conseguimos fazer a revista se desenvolver bastante com esse projeto. Tem um aspecto muito importante que eu até me emociono quando eu lembro. O Fernando Silveira ele fez um rascunho a lápis, numa folha A4, da ANSP. E me mostrou, ele sempre passava para mim os textos para me dar uma olhada, dar minha opinião sobre o que ele estava propondo. E quando ele teve a ideia, ele me passou essa folha de A4, um sulfite, com o esboço do que ele queria desenvolver. Eu elogiei a atitude dele porque eu não via nenhuma entidade no mercado com o objetivo e o propósito de criar e fomentar a cultura do seguro. Edição de livros, a FUNESEG ainda não tinha esse perfil muito forte, né? Não tinha ainda a Sociedade Brasileira de Seguros. Havia a MTS, que é a editora de manuais técnicos, que é a Cristina, até hoje ela está à frente dessa empresa, que tinha os manuais técnicos de seguro. Mas não tinha, por exemplo, uma literatura de pessoas que atuavam no mercado e que tenham conhecimento para poder divulgar e compartilhar com o restante. Acho que o papel da academia, desde o começo, ele teve essa ideia de fazer com que os intelectuais na época do mercado passassem a desenvolver material para ser consultado como história do mercado mesmo, né? Como experiência técnica também. Mas eu sempre fui muito empreendedor, desde garoto, né? Sempre fui engraxate, fazia minha caixinha de engraxate. Eu sempre fui uma pessoa muito perspicaz, eu nunca fiquei parado no tempo. E eu sempre quis ter meus próprios projetos. Eu tenho muitas ideias, eu queria colocar em prática e não tinha espaço na
na editora. E chegou um ponto também que a relação profissional também já estava se esgotando, já estava tendo um pouco de conflitos entre projetos que eu estava desenvolvendo e que eu gostaria de propor e não eram aceitos até por obviedade, ele era o dono da revista, ele tinha os projetos dele. Então, eu resolvi, primeiro, montar um clipping, que é o Clip Segue, né? Aí isso foi em 91 que eu saí. Aí, após 2, 3 meses após o lançamento desse clipping, que foi o primeiro clipping especializado do mercado, nós lançamos um jornal Cobertura. Na época, a editora era SK Comunicações, né? Aí nós lançamos o jornal Cobertura, que era um jornal tabloide, né? Papel jornal. Era realmente um começo bem duro, mas o projeto evoluiu bastante e hoje você tem uma história toda da Cobertura, onde eu fiquei 15 anos. Né? Você trabalhou 15 anos na revista Cobertura com o Paulo Cato. Como é que foi essa história? Bom, nós tínhamos uma relação comercial e eu desenvolvi o projeto todo editorial, como jornalista e diretor dessa área. E o relacionamento com o mercado também era todo feito através do meu departamento. Ele cuidava da parte administrativa, né? E foi uma história que durou até 2004, né? Aí veio um projeto solo mesmo, aí veio a agência Segue News, que graças a Deus ela está completando 9 anos esse ano, né? E com bastante, vamos dizer assim, muito sucesso em vários projetos, não só na edição da revista Segue News, como também acessos ao site, que chega a ter 2.000 acessos por mês, em função dos eventos que a gente divulga e dos eventos que nós promovemos também. E atualmente fazemos também cursos técnicos para o mercado, cursos expressos, cursos de um dia, não concorrendo com ninguém do mercado, mas colocando um tema para ser questionado, e aí depois que o profissional frequenta um curso expresso dele, ele pode procurar a Fluenseg ou o próprio CVG para se especializar um pouco mais, se aprofundar um pouco mais no conhecimento, né? O futuro, para mim, sempre vai ser propor debates com novos temas que estão entrando no mercado, né? Investir um pouco mais na web, que é um canal que a gente tem que ter um pouco mais de... Hoje eu acho que é o grande futuro do mercado, não só para o mercado editorial e de comunicação, como também para o mercado de corretores e de seguradoras. Os seguradores eu acho que já estão explorando bem esse canal, nas redes sociais, desenvolvendo ferramentas para que os produtos e as ações deles sejam mais conhecidas, né? Agora, eu acho que o corretor precisa se aproximar mais da rede, não só das redes sociais, mas como também trabalhar um pouco mais com foco na internet, porque eu acho que é uma grande ferramenta para o corretor. Ele pode fidelizar ainda mais o cliente dele através das redes sociais e dos sites bem desenvolvidos, bem direcionados, com opções de comunicação mais intensa com o público deles. Hoje as pessoas têm pouco tempo. Então, é muito difícil hoje um segurado ir fazer um seguro de automóvel na corretora. Ou ele é visitado pelo corretor, ou ele vai fazer um em outro canal. Então, eu vejo que o corretor ele tem que procurar usar mais as ferramentas disponíveis para poder, vamos dizer assim, otimizar mais o trabalho deles, até ter um pouco mais de lucro até nesse sentido. Ele vai reduzir custos com isso também. No meu ponto de vista, ele reduz muito custo utilizando essas ferramentas. Eu acho que o mercado ele evolui a passos largos. Quando eu entrei, as pessoas sempre falavam, temos que atingir 1% do PIB. Era uma coisa que era, às vezes, difícil até na mente das pessoas, era muito difícil atingir. Mas o mercado ele era muito engessado, a inflação corroía muito o mercado, e impedia também de lançamento de novos produtos. Quer dizer, um produto de seguro de vida, por exemplo, ele tinha que ser formatado de uma maneira que não tivesse investimento acoplado. Então, os produtos eram muito engessados, principalmente na carteira de vida e previdência. Com a inflação estagnada, vamos dizer assim, controlada, a partir do plano real, o mercado começou a se desenvolver bastante nessa área. E hoje você percebe que, como a vinda de resseguradores e também seguradores internacionais, eles estão trazendo muita coisa nova. O seguro de RC hoje, por exemplo, ele já começou a ser debatido em vários eventos. Você não ouvia falar RC profissional, você não ouvia falar. O seguro garantia hoje ele já está um pouco mais disseminado, as pessoas já conhecem mais, já buscam mais produção nessa área. Quer dizer, hoje o corretor não se preocupa mais em vender só de seguro de automóvel. A maioria já está vendo o mercado de uma forma mais ampla. Porque seguro de automóvel, a tendência é fazer pela internet, na minha opinião. São seguros mais simples
e que requer pouco. O corretor ele é importante em todos os aspectos, mas tem seguros que o corretor ele é um pouco mais dispensável do que em outros. Então, uma consultoria financeira, por exemplo, um produto de previdência e vida, um planejamento de carreira, de sucessão nas empresas, existe seguro para tudo isso. E se não tiver um consultor, uma pessoa que tenha conhecimento para poder orientar o segurado, fica difícil fazer. Então, acho que a importância do corretor ela vai se dar e vai se fortalecer a partir do momento que ele continuar investindo na formação dele, no conhecimento, que é importante. Aí entra o papel da academia, entra uma série de entidades que trabalham para isso, para poder desenvolver novos produtos, novos nichos de mercado, que às vezes procuram seguro e não são atendidos, né? E esse é o papel do corretor e do segurador, da parceria entre os dois, né? Com o apoio dos resseguradores que estão aí para isso também, né? Tudo vai depender da economia brasileira sempre, né? Acho que o seguro está muito atrelado à economia. Se nós continuarmos com um compromisso político, eu acho que tem muito que melhorar ainda, né? Inclusive em taxas de impostos sobre IOF, sobre seguro. Então essa relação seguro e economia, ela tem que melhorar bastante para o mercado poder oferecer produtos mais inovadores. Mas eu vejo que no futuro o Brasil vai ser um mercado muito amplo e com uma participação maior no seguro de pessoas. Que hoje o Brasil, perto de outros países, ele está muito abaixo do nível esperado de seguro para proteção de pessoas, né? As pessoas se preocupam muito mais com o bem, com o carro, do que com a própria vida. Que um pai de família, por exemplo, se ele faltar, ele vai fazer muito mais falta que o carro. O carro é substituível. Um pai que tem é o provedor da família, ele tem que ter um seguro de vida para poder amparar as pessoas que dependem dele. É uma visão que muita gente não quer antecipar isso. Não, eu não vou morrer. A gente não acha que vai morrer. E principalmente quem é jovem, não faz previdência e outros. E justamente porque nosso país tem um sistema de previdência precário. As pessoas pagam sobre um teto de 5, 6 salários e se aposentam com 2. Aí começa a ter problemas financeiros quando deveria estar usufruindo da vida, né? Então acho que o mercado ele tende a evoluir nesse sentido. O microseguro está sendo visto também como uma forma de popularizar mais o seguro e ampliar a cultura de seguro também. Eu acho que esse processo é um pouco lento, mas daqui a 50 anos acho que já dá para ter um mercado mais sólido, mais, vamos dizer assim, mais equilibrado entre riscos patrimoniais e risco de pessoas. O volume de prêmios entre os dois segmentos. Eu acho que hoje o mercado ele já tem muitos executivos jovens preocupados com, vamos dizer assim, com a cultura e com a especialização. Isso eu estou vendo porque nos eventos da agência Segnews hoje, a maioria do público é jovem. E é uma coisa que mudou bastante. As seguradoras hoje têm... Muita gente reclama, não, as seguradoras estão tendo problemas com o pessoal, que a gente não... Mas é um processo. Acho que, por exemplo, hoje não existe mão de obra suficiente para a área de resseguro, que é um mercado novo, um mercado que abriu agora. Então, está vindo muita gente nova para o mercado e eu acho que está trazendo bastante experiência também de fora para dentro do mercado. O nosso mercado era muito fechado. Quando eu entrei, você ligava para uma empresa de seguro para fazer uma entrevista, você não falava com marketing, não tinha assessoria de imprensa, você não tinha acesso vias, vamos dizer assim, convencionais de relacionamento. Como o banco já tinha assessor de imprensa, a área de marketing desenvolvendo campanhas, e as seguradoras, a não ser as que eram ligadas a banco, a maioria não tinha departamento nenhum que tivesse um contato com jornalista ou com uma agência de publicidade de fora para fazer um folder. Então a coisa era muito focada e dirigida aos diretores da empresa, que não queriam também mostrar muita coisa. O mercado era muito, muito antigo. Você tinha produtos engessados, que eram quase iguais, não existia uma diferenciação. Era um pacote, o pacote era o mesmo em quase todas as seguradoras. Hoje não, cada uma aceita um risco de forma diferente, as taxações são diferentes, você encontra preços diferentes e produtos diferentes em cada seguradora. Eu acho que o jovem que está entrando no mercado hoje, ele está colaborando bastante para isso também. E nos treinamentos que nós promovemos, nos seminários, a presença de executivos na faixa de 25, 30 anos é muito grande. E no mercado isso não era uma coisa normal antigamente. Você vê pessoas no staff de gerente a diretores com idade acima de 40 anos. Hoje isso está mudando bastante. Bom, hoje você tem a Funenseg, a Escola Nacional de Seguros, que tem MBA, tem vários cursos, e formando pessoas para essa área. Agora, é o que eu falei, hoje existe muito negócio nesse segmento.
E o que eu ouço dos executivos do setor é que, como o mercado abriu há 2 anos e meio, 3 anos, não deu tempo ainda de formar tanta mão de obra. Muitas seguradoras vindo, resseguradores vindo, brokers de resseguros, e requerem pessoas com conhecimento para poder gerenciar os contratos, né? Fazer a subscrição de risco também, junto com a seguradora. E isso está acontecendo, assim, eles reclamam muito que não existe ainda pessoas por exemplo, para cobrir todo esse segmento. E está tendo muita troca também de cadeira, né? Um executivo vai para uma outra empresa, a outra empresa vai... E então, existe mais essa troca de cadeiras do que, na verdade, gente nova entrando. Acho que isso vai demorar uns 7, 8 anos, no mínimo, para poder se ajustar. Que é uma coisa normal. O mercado de resseguros teve o monopólio do IRB durante mais de 50 anos, né? Então é natural que quando você abra, os executivos do IRB, o IRB enxugou bastante o quadro. Muitos executivos que eram do IRB estão hoje em resseguradores aí, internacionais, aí, né? Estão trabalhando nas resseguradoras cativas, aliás, digo, as locais e as admitidas, né? As admitidas têm pouca gente trabalhando nos escritórios porque elas não têm grandes estruturas. Agora, as locais, elas já têm que ter uma estrutura maior. Então, elas têm que ter um pouco mais de executivos contratados para poder operar, né? Eu acho que é uma grande oportunidade. O mercado de resseguro, eu acho que é uma das maiores oportunidades hoje para o executivo, que queira se especializar e trabalhar nesse segmento. Eu vi a ANSP nascer numa folha de papel sulfite, né? E com pessoas vamos dizer assim, de um staff muito, né? Um exemplo, o Manuel Soares Povas, eu vi realmente em várias reuniões com o Fernando Silveira, o próprio Mauro Batista, o Rafael Ribeiro do Vale, que é um grande companheiro também da Seg News, um parceiro nosso, e também o Newton Molina, vários nomes de peso de mercado que se reuniram para montar a academia. E não poderia dar em outra coisa a não ser numa grande instituição do mercado. Eu acho que tem muita coisa para desenvolver ainda nesse sentido. E eu queria também deixar aqui um recado para quem participa da academia, procurar colaborar cada vez mais, desenvolvendo temas, sabe, participando das reuniões, propondo edição de livros ou apostilas, o que for necessário para ampliar a cultura de seguro. Porque essas experiências, elas só são imortalizadas se você colocar no papel, ou então dar uma entrevista hoje, né, como nós estamos fazendo aqui. Você só fica imortal se você tiver uma obra feita aqui, né? Uma obra que realmente deixe para que as pessoas mais jovens que estão entrando no mercado vão ter uma referência de quem foi um profissional no passado. Bom, eu queria agradecer à Academia Nacional de Seguros e Previdência pelo convite e por me aceitar como membro, né, na verdade, que foi um orgulho muito grande para mim. E agradecer também à Oficina de Texto, a sua equipe, pelo apoio que tem dado, né, e pelo trabalho de divulgação que vocês têm feito e têm colaborado bastante para o desenvolvimento da Academia. Obrigado.